Gravando, câmera rodando. Doutor Davi, qual a sua especialidade médica? Eu sou neurologista e geneticista. Quantas vidas você acredita ter impactado na sua carreira como médico? Em 10 anos, mais ou menos umas 10 mil vidas. E como CEO da Mendelix? Pelo menos umas 100 vezes mais. Nesses 10 anos de Mendelix, foram mais de 100 mil testes realizados, o que permitiu diagnosticar milhares de pacientes com doenças raras e câncer. Ter uma precisão no diagnóstico é algo fundamental nessa área, porque permite oferecer o melhor tratamento possível e isso tem um impacto na qualidade de vida das pessoas. E encerra o que nós chamamos uma odisseia diagnóstica, que muitas vezes, por anos a fio, as famílias buscam um diagnóstico de uma doença rara. A Mendelix é uma empresa 100% brasileira, pioneira na aplicação de biotecnologia em saúde humana. Mesmo com todas as dificuldades, a gente nunca duvidou que era possível fazer uma empresa aqui no Brasil, com profissionais brasileiros, inteligência brasileira, capital brasileiro, mas de nível de qualidade mundial. A gente sabia que dava para mudar essa realidade. E a ideia por trás era fazer um teste mais simples, menos burocrático, principalmente facilitando a vida do paciente em termos de coleta de amostra e fazendo com que tudo isso resultasse num teste mais acessível para todo mundo. Para alcançar esse objetivo, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que é composta de médicos geneticistas, biólogos moleculares, biomédicos, bioinformatas, engenheiros de software, além de uma equipe de apoio por trás. São mais de 300 colaboradores, tornando esse sonho cada vez maior. E esse sonho cresceu tanto, mas tanto, que nós tivemos de mudar para um prédio de mais de 4 mil metros quadrados. Com a mudança para esse espaço novo, a gente gerou muitos empregos, mas aumentou muito o número de diagnósticos. E com esse aumento no número de diagnósticos, a gente aumenta proporcionalmente a nossa responsabilidade com a saúde das pessoas. Chegar até aqui foi um caminho bem longo. 10 anos atrás, a gente estava tendo uma revolução de sequenciamento de nova geração no mundo. E os pacientes com doenças genéticas, com as doenças raras, eles não tinham outra alternativa para o diagnóstico e para descobrir o tratamento para eles. Então, a gente via sequenciamento de nova geração como a única maneira de trazer esse avanço que estava acontecendo no mundo para os pacientes aqui no Brasil. Eu conheço o Davi desde os tempos de graduação e ele passou a acompanhar, a partir do 6º ano, o trabalho que eu já fazia na Faculdade de Medicina da USP, acompanhando pacientes com doenças neurológicas de fundo genético. Poucos anos depois, ele me fez o convite para participar da fundação de uma empresa que iria impactar de uma forma muito importante a vida dos pacientes, incorporando o que nós chamamos de sequenciamento de nova geração, que era uma revolução que vinha acontecendo naquele momento. Eu imediatamente aceitei participar desse projeto. A natureza do sequenciamento de nova geração se alinha perfeitamente com o propósito da Mendelix, que é fazer com que todo mundo que precisa possa ter acesso ao seu diagnóstico genético. O sequenciamento de nova geração permite a leitura de DNA de maneira muito mais ágil e barata. E dessa forma os diagnósticos ficam mais rápidos, precisos e acessíveis. Antes do sequenciamento de nova geração, os pacientes com doença rara tinham talvez 5% de diagnóstico. Hoje em dia, a gente tem mais de 50% de diagnóstico. E tem algumas doenças que a gente consegue diagnosticar mais de 90% dos pacientes. Antes, custava algo entre 20 e 50 mil reais para fazer um exame genético. E a gente sequenciava um gene de cada vez, cada um demorando 2, 3 meses para sair o resultado. Hoje, a gente sequencia os 20 mil genes, um custo de menos de R$1.000, e a gente consegue ter o resultado em poucas semanas. Essa era a nossa grande oportunidade de diagnosticar mais de 8 mil doenças raras, ainda sem diagnóstico. Em 2012, eu e os meus sócios, o André Valim, João Paulo Kitajima e Fernando Coca, criamos uma startup chamada Mendelix, de análise genômica de doenças raras e câncer. E graças a um e-mail por engano de uma paciente, a gente chegou ao nosso principal investidor,
Laércio Cosentino. Quando o Davi apresentou o plano de negócio, o modelo de negócio da Medelex para mim, me acendeu uma luz dizendo o seguinte: o futuro está aí. Unindo inovação, unindo tecnologia com saúde, tinha tudo para dar certo. E como deu certo. A Medelex começou numa sala emprestada de uns 10 metros quadrados no Brooklyn. E a ideia inicial não era ter um laboratório, era ser uma empresa de software que fizesse análise bioinformática e médica de grandes quantidades de dados que vinham de fora. Em 2014, o nosso time de desenvolvimento criou o Abracadabra, que inclusive ganhou um prêmio do MIT. O Abracadabra é um software baseado em inteligência artificial, no qual ele processa os dados genômicos e faz uma análise usando vários algoritmos para tentar deduzir quais são as variantes genéticas que estão correlacionadas com a doença do paciente. E quanto mais pacientes testados, mais informações ele tem para processar e com isso ele consegue fazer um diagnóstico cada vez mais preciso. Mesmo com um software fantástico, uma equipe incrível, a gente não conseguia abaixar os custos e diminuir os prazos. A gente não tinha saída, a gente tinha que ter os sequenciadores aqui no Brasil. Em 2013, a gente comprou 2 sequenciadores de nova geração e criou o mais avançado laboratório da América Latina. A gente conseguiu reduzir o custo e o tempo de entrega pela metade. E foi no principal congresso de genética médica brasileiro que a gente mostrou que a gente não estava brincando quando a gente falou que ia diminuir o custo da genética. A gente anunciou que a gente ia derrubar o preço do teste de câncer de mama e ovário hereditário de uma média de mercado de uns 6, 7 mil reais para R$ 1.500. Naquele dia a gente não fez amigos. E a chegada dos sequenciadores abriu caminho para uma série de inovações. Em 2017, nós criamos o teste da bochechinha, que é algo que nos enche de orgulho, tanto como profissionais como pais. O teste da bochechinha é uma triagem neonatal que identifica mais de 340 doenças genéticas que são passíveis de tratamento desde que reconhecidas precocemente. Incluem doenças como raquitismo, epilepsias, atrofia muscular espinhal, surdez e muitas outras. E isso é um salto com relação ao teste do pezinho tradicional, que era capaz de identificar apenas 6 doenças. Em 2019, a gente criou o Meu DNA para trazer os benefícios de sequenciamento para o consumidor. O Meu DNA traz autoconhecimento sobre riscos de saúde e também sobre sua história familiar. Quando a gente viu o impacto que o Meu DNA trouxe para as pessoas e para as famílias, a gente viu que a gente tinha acertado na maneira de trazer genética para as pessoas que não tinham um problema genético, e todo mundo tem alguma coisa para tirar da genética. Mas de todos os desafios que a gente teve nesses últimos 10 anos, nada se compara ao desafio que foi a pandemia de coronavírus. Não dava para ficar vendo o vírus se espalhar, né? Então, em 3 meses, a gente desenvolveu um protocolo baseado em RT-LAMP, coleta por saliva, muito menos invasivo, custo muito mais baixo. E a partir daí, do zero, a gente levantou um laboratório em 15 dias para implementar esse teste. Em 10 anos, a gente se tornou o maior laboratório da América Latina, presente em 13 países, com mais de 300 colaboradores. Isso é só o começo. Uma genética que era para poucos vai se tornar para todos.